Eu tenho certeza que nos últimos dias você viu um monte de vídeos sobre soroterapia, soro da beleza, o soro que faz crescer cabelo, soro que faz curar o câncer. Tem até gente que dá cardápio para você poder escolher que tipo de soro será que eu quero, será que eu preciso para hoje. Tudo muito doido. Mas será que é verdade tudo isso que falaram para você? Será que todas essas pessoas que você escutou estão falando a verdade mesmo sobre a soroterapia? No vídeo de hoje nós vamos desvendar esse mistério. Para explicar melhor essa questão toda da soroterapia para você, eu vou usar um exemplo, porque é algo muito técnico da medicina. Por exemplo, a questão da pedra na vesícula. Você já ouviu falar sobre pedra na vesícula, provavelmente, e sabe que a maioria das vezes existe indicação de cirurgia para retirar a vesícula. Eu posso fazer essa cirurgia para retirar a vesícula de várias formas. Eu posso fazer aquele corte na barriga, como é o tradicional de antigamente. Posso fazer essa cirurgia mais modernamente por videolaparoscopia, que é aquela que faz 3 furinhos, um furinho no umbigo. E mais moderno ainda, mais recente, existe a cirurgia por robótica, que também usa alguns furinhos, mas ela é feita com assessoria robótica, assessoria do computador. Muito bem. O objetivo das 3 cirurgias? Retirar a vesícula, né? Curar o paciente de um problema que ele tem do cálculo, que tem riscos aí de dar pancreatite, de dar uma série de problemas no futuro. Então, isso se é que ele já não tem algum problema, precisa retirar a vesícula. Mas qualquer uma das vias utilizadas vão fazer o mesmo processo, vão tratar o paciente daquele problema. Só que cada uma delas, de acordo com a modernidade, com a eficácia do procedimento, vai fazer com que ele se cure mais rapidamente e ele tenha menos efeitos colaterais sobre aquilo. É claro que a primeira cirurgia que corta vai demorar mais tempo no intraoperatório e o pós-operatório é muito mais doloroso, mais demorado, mais difícil do que a cirurgia por robótica, do que a cirurgia por laparoscopia. Da mesma forma, quando você tem uma doença muito dolorosa, por exemplo, hérnia de disco, você precisa de medicação para a dor. Mas muitas vezes o seu médico já prescreveu medicação injetável. Por quê? Por que ele prescreve para você tomar a medicação ou por via injetável intramuscular, no bumbum ou no braço, ou mesmo intravenosa, que é a injetável que faz na veia? Porque por via injetável, ela vai agir muito mais rápido, vai ser muito mais eficiente, porque não passa pelos ácidos do estômago, por todas as enzimas que tem no intestino. Então, ela vai chegar muito mais rapidamente aonde precisa para curar a sua dor. Então, dessa mesma forma, nessa mesma analogia que a gente já usou, vamos imaginar que você tenha um problema de deficiência de alguma vitamina, uma vitamina C, vitamina D, vitamina do complexo B, ou então um mineral como o magnésio, o cálcio, o zinco e até outras substâncias, como por exemplo o ferro. Essas deficiências, apesar de a gente pensar, mas é só uma vitamina, eu posso ir lá e comprar a vitamina na farmácia, elas podem causar condições muito complexas, condições de saúde difíceis, que precisam realmente de tratamento sério. Por exemplo, a deficiência de ferro pode causar anemia, anemia severa. Essa pessoa pode ter fraqueza, ela pode desmaiar, ela pode não conseguir se alimentar bem por conta da deficiência do ferro. Da mesma forma, a deficiência de vitamina B12 e até magnésio podem causar demência se não forem repostas a tempo. Portanto, são condições que levam a doenças sérias, a ausência dessas substâncias, vitaminas, nutrientes, minerais.
E quando o seu médico avalia a necessidade de fazer essa reposição, ele pode fazer de várias formas. Antigamente, bem antigamente, o médico prescrevia uma dieta rica naquela substância. Mas, por exemplo, para você repor ferro, você vai precisar comer 2 quilos de feijão todos os dias. Todos os dias, não pode ser uma vez por semana. Ou então, se você precisa de muita vitamina C, você vai ter que comer 1 quilo de morango todos os dias, porque você precisa repor muita vitamina C. Então, é claro que com uma dieta balanceada, a gente imagina que a maioria das pessoas vai conseguir, durante o tempo da juventude, fazer com que essas substâncias todas estejam em níveis aceitáveis dentro do organismo. Porém, o estresse que a gente vivencia na nossa vida no dia a dia, no corre-corre, e outras situações como doenças concomitantes, a hipertensão, o diabetes, fibromialgia, infecções, infecção urinária, pneumonia, gripe, todas as coisas que a gente passa no nosso dia a dia, elas vão modificando a capacidade do nosso estômago, do nosso intestino de processar esses nutrientes. Então, uma vitamina que eu tomava normalmente lá na dieta, e aí depois eu passei a suplementar por via oral através de cápsulas, provavelmente nem 30% daquilo que eu vou ingerir vai chegar de fato na minha corrente sanguínea e lá onde precisa da reposição. Por que acontece isso? Porque eu tenho uma série de outras complicações, principalmente o estresse e a oxidação, a minha gordura abdominal, outras situações que vão dificultar a absorção desses nutrientes. Por isso, a medicina foi desenvolvendo novas vias mais eficazes para eu evitar que essa pessoa sofra com uma anemia, uma deficiência de vitamina D, uma deficiência de vitamina B12, de magnésio, de zinco e de outras substâncias necessárias para o nosso corpo. E a via mais acessível hoje, a via que mais é eficaz para que essas substâncias cheguem aonde precisam chegar, é a via injetável. Eu posso fazer também no bumbum, no braço e também na corrente sanguínea, que é a via endovenosa. Portanto, esse nome soroterapia nem é um nome muito bom, porque deveria chamar terapia injetável ou suplementação injetável, porque a injeção que eu preciso fazer não necessariamente é um soro. Eu posso fazer, por exemplo, a medicação diretamente intramuscular. Não vai ter soro. Depende muito da indicação, depende de qual é o problema que o paciente tem e o que eu estou querendo de fato tratar. Bom, mas então, se é tão bom assim, por que que custa tão caro num lugar e lá na clínica da esquina custa baratinho? Primeiro, é importante saber que da mesma forma que a prescrição da cirurgia na vesícula, da mesma forma que a medicação, um antibiótico ou um remédio para sua dor na coluna, para sua hérnia de disco, precisa ser feito por um médico. E o médico, para ele ter expertise para essa prescrição, ele tem que estudar muitos anos. Eu, por exemplo, sou médica há 28 anos, tenho mestrado, doutorado, pós-graduação em nutrologia e continuo estudando até hoje. Quem me segue aí, me acompanha na rede social, está vendo sempre lá o sábado, domingo, a gente está lá estudando, fazendo curso, congresso, se atualizando, e isso é necessário, porque as medicações que a gente faz nos tratamentos injetáveis, elas também vão evoluindo junto com a medicina. Então, o médico, além dele ter essa expertise, ele ter que estudar tudo isso para fazer a prescrição mais adequada para o tratamento do paciente, ele também precisa montar uma clínica que ele possa ter todas as licenças e as habilitações necessárias para fazer tratamento injetável. Não sei se você já percebeu como isso funciona, mas para fazer isso precisa ter uma sala especial para fazer medicação injetável, precisa ter licença da vigilância sanitária, geladeira especial de controle, ar-condicionado 24 horas nas salas onde vai ficar as medicações, local especial para atender o paciente, procedimento se tiver alguma complicação para fazer situação de emergência, se tiver alguma reação alérgica do paciente.
ele tem que contratar uma equipe especializada nesse tipo de tratamento, um farmacêutico, uma enfermeira e às vezes mais pessoas ainda dentro da equipe. Então, tudo isso, além do preço dos medicamentos, tudo isso tem um investimento do médico, tem um investimento da equipe que comprou aquela clínica, que construiu aquela sala e que contratou esse serviço tão especializado. Até as medicações, elas são feitas sob demanda, são medicações especiais que são manipuladas de acordo com a prescrição daquele paciente. Por isso que é tudo tão específico e especial. Se o paciente não usar aquela medicação toda, eu jogo fora o frasquinho que sobrou. Não pode ser reaproveitado. Então, todo esse procedimento é porque aquele médico, aquele profissional, ele quer muito oferecer o que há de melhor para o paciente, que são as opções de tratamento injetáveis. Ele pode oferecer as outras opções. Na verdade, para ele chegar a esse conhecimento para prescrever as medicações injetáveis, é porque ele já sabe passar todas as outras medicações. Ele sabe fazer suplementação através da dieta, ele sabe fazer suplementação através de comprimidos e cápsulas, e ele sabe também como se faz a suplementação através dos medicamentos injetáveis. Eu mesma, recentemente, fiz uma grande reforma na minha clínica para implantar esse serviço. Então, a gente tem que demandar muitas coisas, tem que reformar o espaço, comprar uma série de equipamentos, contratar equipe especializada, justamente por quê? Pela preocupação em oferecer o melhor tratamento, o que há de mais moderno como opção para esse paciente ter a cura o mais rápido possível e a gente restituir o bem-estar e a saúde dele o quanto antes. Por isso mesmo, a gente não pode generalizar. A grande maioria dos médicos que oferecem terapias injetáveis dentre os seus tratamentos são profissionais extremamente éticos, preocupados com o bem-estar de seus pacientes, que investiram tanto quanto eu investi recentemente. Então, eu entendo o quanto esse processo é trabalhoso e que é realmente uma vontade genuína desse profissional de oferecer o que há de melhor na medicina. Na verdade, eu diria até o seguinte: se o seu médico ofereceu para você, dentre os tratamentos, uma opção de terapia injetável, você deve considerar que é um privilégio tratar com um médico que tem tamanha expertise e tamanha preocupação com o melhor tratamento possível dentro da medicina moderna para os seus pacientes. A única preocupação, então, que você deve ter é, obviamente, com o seu médico, saber se você está indo no médico que você tem confiança, que você conhece, ou que você tem uma boa recomendação de ser uma pessoa especializada. E aí, com certeza, ele vai estar dentro de todas as licenças, as habilitações, de toda a legalidade para poder oferecer esse tratamento da forma mais segura e eficaz possível que existe hoje dentro da medicina. Então, se você gostou desse conteúdo, fica aqui no canal. Eu sou a doutora Maria Vertamati. Esse é o canal Metabolizar, um espaço para a gente conversar sobre saúde, emagrecimento, hormônios, menopausa, terapias hormonais e tudo mais de bem-estar, saúde e longevidade saudável. Até mais.